Estúdio Paul, um podcast sobre cinema, séries, bastidores, tudo sobre televisão e o mercado do audiovisual do Brasil e do mundo. Olá, iPoers, tudo bem? Hoje a gente tem um convidado para mim muito especial, assim, porque trabalhei com ele muito tempo. E hoje ele está com um filme que conseguiu uma coisa que poucos filmes brasileiros conseguem. E numa semana ele estreou numa temporada junto com outros 2 filmes brasileiros que estão fazendo um bonito também. Então, desses 3 filmes, um deles é o que o nosso convidado dirigiu, que é Malu, é o Pedro Freire. E é um orgulho danado que ele acabou de ganhar um Faraoscar. Ele ganhou o filme o prêmio de direção do Festival Internacional do Cairo, e a atriz principal, Yara de Novaes, ganhou a melhor atriz, que é o maior festival de cinema do mundo árabe. E virão outros prêmios aí, já teve outros, né? Sim. Também. Então, assim, vamos bater um papo com o Pedro, e com esse filme lindo que ele fez. Mas antes a gente vai falar com o Rodrigo sobre as bilheterias da semana. Olá pessoal. Ainda estou aqui, retomou a liderança do ranking brasileiro neste fim de semana. Passou o Gladiador. Passou o Wicked. E o Wicked não chegou. O Wicked abriu mais ou menos, não foi mal, mas não é o tipo de filme que o mercado brasileiro absorve bem. Nunca foi. Né? Foi muito bem nos Estados Unidos. Aqui eu vejo manchete, passou o Wicked, Gladiador, como se o Wicked tivesse... Mas é muito raro, né? Um filme, né, na sua terceira semana, voltar a ser o número 1, como ainda estou aqui. Quer dizer, as hipóteses, entre as quais eu achava que isso podia acontecer, porque já vi isso acontecer outras vezes. Quer dizer, o filme virou meio um filme que todo mundo tem que ver, né? Virou essa coisa do Brasil, o pessoal veste a camisa, né? É uma Copa do Mundo, né? É mais ou menos isso, né? Mais ou menos um sentimento de Copa do Mundo que aliás, no futebol nem se tem muito mais isso, mas aqui o filme claramente está tendo isso. Hoje tem uma matéria no Globo até que explica muito bem isso, né? Das pessoas vindo, das pessoas se emocionando. Tem notícia das pessoas se emocionando dentro do cinema, em áreas populares, em áreas... Todo mundo está querendo dizer que chorou, de né? classe A. Eu escutei gente fungar dentro do cinema. Eu também, claro. Eu mesmo, aquela cena do final ali tem muitas... da Fernanda, para mim foi uma coisa marcante. Mas eu até... A primeira vez que eu assisti, eu até pedi às pessoas para assistirem. Falei, bom, eu sou suspeito, porque eu tenho... aquele casal tem a idade dos meus pais. Nasceram no mesmo ano dos Sua meus família pais. tem relações políticas. Eu sou de uma família de Zona Sul do Rio de Janeiro, eles estavam na Zona Sul do Rio de Janeiro. Todo aquele ambiente foi um ambiente que eu vi naquela época. Eu tenho a idade da mais velha, que é a Vera. Seu tio foi caçado? Não, ele não chegou a ser caçado. Ele não chegou a ser casado, quase foi, mas na última hora ele acabou não sendo casado. Rodrigo Roberto Saturnino Braga, que foi prefeito do Rio. E que foi companheiro de Rubem Paiva na Câmara dos Deputados. Eles foram deputados juntos. Ele era deputado quando o Rubem Paiva foi cassado, ele era deputado. O tio Roberto era do Partido Socialista e o Rubem Paiva era do Partido Trabalhista. Então eu me emocionei e falei, olha, sou eu, então vai lá, a pessoa vai lá, vê lá e me fala. Aí as pessoas começaram a dizer, é o meu filho de 25 anos. Eu falei, mas também não conta, porque é cinéfilo, nasceu dentro de uma lata de filme, adora, está acabando de se formar em cinema e tal, mas também voltou muito emocionado do filme. Aí eu comecei a ver, assim, comecei a ter notícia de vários cinemas onde isso estava acontecendo. E aí quando chegou na área popular, que para mim é um termômetro, né, o grande termômetro,
Eu falei, opa, aí temos um Que o caso filme tá especial. fora do eixo da Zona Sul também. Saiu da Está bolha. fora. Ele e subiu começou na segunda semana, né? Tinha o feriado, ele subiu e caiu muito pouco esta semana, né? O que é também um indício muito claro de um boca a boca excepcional. O filme está indo no boca a boca, está indo embora. E com o Malu? O que aconteceu? A timeline do Malu aí? O Malu tem mais ou menos uma característica igual à do Ainda Estou Aqui, que é o boca a boca. Um boca a boca excepcional. Ele não está num circuito muito pequeno, são 10 salas, 10 cinemas, enquanto Ainda Estou Aqui abriu com 600, já está com 1.000 salas. Mas o perfil de lançamento é um perfil muito diferente. O Malu é um lançamento muito, muito pequeno, mas o que chamou a atenção exatamente, quer dizer, foi... que chamou minha atenção, porque a minha atenção... o sujeito ganha prêmio, tá legal, ganhou prêmio, legal, ganhou lá o Redentor aqui no Festival do Rio, legal, ganhou uns prêmios aí, falou, pô, legal, tá dando, tá fazendo, cumprido bem esse papel. Aí o filme subiu no segundo semana, eu falei, opa, pera um pouquinho, que é isso? Como é que é isso, né? Tava lá embaixo, eu falei, opa, e subiu, né? Porque em geral as pessoas olham assim, os 10 primeiros, né? Esse fim de semana, por exemplo, lá no filme B, a gente até falou do Malu, ele está em 13º, não vamos falar dos 20 primeiros, porque aí a gente vai pegar o melô. Mas para filme brasileiro manter duas semanas já Não, e no circuito pequeno e sobe 80%, amigo, peraí, alto lá. Vamos prestar atenção aqui. E tem, você vê que tem realmente alguma coisa, né? Então tem isso, né? As pessoas estão se emocionando, as pessoas também estão prestigiando o filme. Eu tenho notícias também de... Ele está passando em dois cinemas aqui no Rio, né? Os dois de Estação. O filme é distribuído pelo Filme de Estação, que voltou a ser também uma distribuidora. Mas eu tenho notícias de as pessoas se emocionando, as pessoas saem falando, as pessoas saem... O Pedro, uns amigos do Pedro tiveram que voltar do cinema que estava lotado. Pois é. Eu tive essa... aliás, eu tentei ver, a primeira vez que eu tentei não consegui, porque estava lotado, e só tinha uma sessão, e aí eu não podia ver. Porque que bom que você não conseguiu. Hoje em dia ficou... Maravilhoso. Isso é uma coisa, porque eu sou do tempo, né? Você também, né? 2, 4, 6, 8, 10, você ia pro cinema e pronto, resolveu o seu problema. Se não tivesse as 4, você fazia 1 hora e só não dá 6. O vento levou 4 horas. Hoje é 4, aí tem as 8. Eu falei, não, as 8 eu não quero. Eu quero as 4. Eu podia ficar antes, mas não tem mais de 6. 4, eu estava numa situação dessa, eu acabei não vendo aquele dia. Mas esse é o principal, para mim, o filme está tendo uma aceitação. Eu fico até pensando se não merecia uma certa, enfim... Mas tem como? Claro, merecia. Eu acho que merecia. Enfim, um filme desse começa a chamar a atenção. São os números que determinam que vai ampliar? Os números são essenciais, né? Você não amplia filme que está caindo. Filme que está caindo. Não, mas tu falando assim, caminhão. 80% de crescimento não quer dizer uma coisa para ampliar? Quer dizer exatamente isso. Quer dizer que tem uma demanda que está reprimida. Quer dizer, isso quando um filme sobe assim, aí você olha, se ele tiver em, sei lá, 1.000 salas, você fala, não, já está 1.000 salas, até amplia um pouquinho, mas nada. Agora, com 8 salas, não, espera um pouquinho, tem alguma coisa aqui que merece uma atenção, mas eles certamente estão vendo isso. Enfim, então ele está perene lá na estação Net Gávea em todas as sessões, inclusive na segunda-feira com uma sessão a mais. Eles ampliaram depois o número de sessões lá. Eles ampliaram, por exemplo, o número de sessões, que hoje é uma coisa importante, não é só sala, é sessão. Porque você pode ter 2 salas e 2 sessões. É melhor ficar em uma com 4 sessões. Né? Na hora que você estava fazendo, você nem pensou nisso, né? Não mesmo. Não mesmo. Você não pensou em fazer nenhuma... deixa eu agradar o público aqui com isso. Não, olha, para ser honesto... Então vamos lá. Bom, em primeiro lugar, muito obrigado por me receber no seu podcast, estou muito feliz de estar aqui. Mas assim, já pegando esse gancho, para ser honesto, chegou um momento que eu pensei em chamar uma atriz conhecida. Eu até cheguei a convidar a Fernanda Torres. Pronto, estou abrindo aqui uma coisa que ninguém sabe. Olha! Estou abrindo aqui
como é que é o nome disso? Uma notícia que ninguém ainda não tem em nenhum lugar. É né? um furo. Um furo, é isso. Furo de reportagem. Um furo de reportagem. Eu convidei a Fernanda Torres e ela falou que leu o roteiro, gostou muito, mas que ela estava muito ocupada justamente com o filme do Valtinho. E aí não pôde fazer. E aí eu cheguei na Yara de Novaes, que é uma atriz muito desconhecida do grande público, é muito conhecida do povo do teatro, né? Ela tem muita passagem, tem e ela dirige carreira, também, né? Dirige teatro, atua no teatro há muitos e muitos anos, é muito premiada no teatro nacional, mas tem muito pouca passagem pelo audiovisual, né? Ela fez muito pouca televisão e quase nada de cinema. É a primeira protagonista dela. Mas eu senti que ela era a atriz ideal para o filme e aí eu falei, cara, não vai ser famosa, tudo bem, não precisa ser famosa. Esse filme, de qualquer maneira, não vai ser um filme para estrear em 1000 salas, entendeu? Eu não tenho bala na agulha para isso, eu não sou um diretor de primeira viagem, um drama familiar, não vou ter essa, sabe, se eu tentar achar que eu vou estrear em 1000 salas, eu vou dar com um tiro na água e não vai ser legal. Né? Então... Eu puxei para você, mas eu não sei se eu interrompi. Rodrigo, ainda tinha mais algum filme para falar? Não, acho que a gente pode começar daí, quer dizer, o destaque era esse mesmo, eu ainda estou aqui, enfim, como é que tá o Arca de Noé? Só para o Arca de Noé vai estar com 300 e poucas mil pessoas, vai bater lá nos 500, está esperando, eu acho que semana que vem ele tende a melhorar um pouco, porque muitas escolas já começam as férias. Com férias, ele vai ter uma concorrência forte, porque está entrando o Moana 2 com expectativas de altas rendas e assim, números estratosféricos que variam da atmosfera até a estratosfera. Então, acho que deve bater o Wicked. Né? Assim, entre 4 e 10 milhões não vale fazer essa previsão. Né, me dá um número, mas mas de qualquer forma, eu acho também que ele pode segurar, é uma coisa também muito brasileira, né? Mas desse gancho que eu queria, por isso que eu fiz essa quebra, como é que você vê você nessa temporada com 3 filmes brasileiros indo bem, assim? Como é que você compara essa produção nacional, assim, pegando esses 3 filmes, o seu filme comparado com o filme do Walter, comparado com a Arca de Noé, assim, como é que você coloca o seu filme em comparação com eles? Assim? Milton, eu acho muito difícil comparar, porque, para começar, são orçamentos assim, absurdamente diferentes. O Malu foi feito com 1,5 milhão. Entendeu? O filme do Walter, pelo que eu ouvi dizer, são dezenas de milhões. São dezenas de milhões. Entendeu? Então, assim... Também tem estimativas que variam, mas são dezenas. São dezenas. O Arca de Noé tem uma associação com a Pixar de Bollywood. Outras dezenas. Assim. Exatamente. Então, assim, é impossível comparar. Eu acho que, assim, o que eu acho comparável eu tô falando em termos de dramaturgia mesmo, assim. Entendi. Cara, eu acho que o Ainda Estou Aqui, o que eu assisti, gostei muito, é muito bonito o filme, e o Malu, acho que eles têm alguns pontos de comparação, né? Porque são 2 mulheres, 2 mães, 2 personagens femininos protagônicos muito fortes, né? E que estão ali, de alguma forma, relacionadas com a ditadura. No caso da Eunice, do Ainda Estou Aqui, ela está vivendo a ditadura naquele momento. No caso da Malu, ela viveu, né? O filme se passa nos anos 90, mas ela viveu, ela foi traumatizada pela ditadura, foi presa, teve amigos presos, mortos, torturados, então passou por isso e, de alguma forma, a sua vida é transformada, né? Por isso. Então, acho que tem ponto de ligação. Agora, eu acho que a maior diferença, os 2 são dramas familiares, né? Mas a maior diferença é que o filme do Walter é um filme de muita contenção, né? Ele criou uma personagem muito interessante, que é a Eunice, que é uma personagem contida. Ela nunca chora, no máximo você vê ali um brilhinho no olho e segura. Já a Malu explode. A Malu explode o tempo todo. É um filme que não tem medo da emoção. Eu não digo que o do Walter tenha medo, não é isso? Não, mas a Fernanda falou que teve 2 cenas que ele cortou porque ela passou um pouquinho da emoção. Assim. Ele fez claramente uma opção para isso, mas o livro é assim. O Marcelo, né, o autor do livro, ele fala isso, né, e fala que ela vai explodir de vez quando ela recebe, que isso não está no filme, poderia até estar, e aí sim foi uma opção do Walter, que ela vai explodir mesmo quando ela recebe o atestado de óbito. Né? Quando eles vão para casa, os 3. Eu senti falta de explodir mais ali. E aí, que ali ela explode. Né? Na vida real. Né? Sim, na vida real. Né? Ela sempre foi uma mulher muito contida. Mas ele não deixou ela explodir. Tipo assim, eu não vou dar... e era uma coisa interessante, porque ele dizia assim, eu não vou dar esse mole. Não vou fazer o papel de viúva,
perseguida pela ditadura, eles não vão... Aquela história da foto, sei. Todo mundo rindo, e o cara queria uma foto triste. Não, vamos rir, aquilo é uma história real. Né? Aquela foto foi assim mesmo. Imagino. Né? Imagino que o Val também frequentava a casa, né? Então, agora, eu queria que a Ana falasse assim, como mulher, assim, da visão que ela tem da personagem da Yara, da Malu, né? Mas antes me fala para o público, eu já sei a resposta, mas assim, quando é que você decidiu fazer um filme sobre a sua mãe? Então, a minha mãe faleceu em 2013, né, de uma doença muito, muito rara e muito forte, muito pesada, chamada mal de Prions, também é conhecida como vaca louca, mas o termo técnico é mal de Prions. E ela fazia piada com vaca louca. Pois quando eu soube que era vaca louca, ela começou a gargalhar, falar, eu sou uma vaca louca, e eu e Isadora, assim, minha irmã, um pouco perplexos, mas ao mesmo tempo tentando ver leveza naquilo ali, né, tentando trazer uma leveza para aquele momento, né. E o final da vida dela foi justamente isso, foi muito leve, por incrível que pareça, porque a gente teve uma vida muito difícil, às vezes muito instável emocionalmente, ela era muito instável emocionalmente, mas quando ela entendeu que ela ia morrer, ela deu um clique ali que ela ficou suave, ela ficou um pouco mais frágil, sabe? Ela se fragilizou. E aí eu pude ver a minha mãe de um jeito que eu nunca tinha visto, sabe? Essa fase começaria no fim do filme. Para onde que nós vamos? Exatamente, né? Exatamente. Que ela vai para um outro caminho. E aí foi tão bonito esse final, sabe? Apesar de ser muito duro, muito difícil. Mas eu acho lindo o final do filme. Assim, que bom. Né? Eu também. E ali para mim foi impossível não fazer a relação, né? Porque para onde nós vamos, eu pensei, eu já está vindo, ainda estou aqui. Que fica mais claro também no livro do que é no filme. Eles estarem em cartaz juntos e indo bem, tão né? legal isso. Mas, uma boa comparação. Mas eu tinha passado a bola para a Ana, eu queria que ela falasse um pouco como é que ela viu como mulher, essa mulher. Eu até um pouco antes da gente começar, eu estava aqui conversando um pouco com o Pedro, eu sou mãe também, né? Então, o quanto esse filme falou comigo nas 3 relações, né? A ponto de eu conseguir até enxergar uma genética entre aquelas 3 mulheres, né? A avó, a mãe e a filha, né? Porque tem 2 mães e 2 filhas ali, e esses conflitos fortíssimos, né? Engraçado, e isso foi importante até para mim agora, quando a gente falou sobre aquela cena especificamente, que é uma cena que me emocionou muito, e você me falar que foi com você, né? Que ela entrega o papel do psicanalista. Sim. E fala, mãe, né? Aquilo ali foi muito emocionante para mim, porque aquilo ali é uma troca de afeto, de amor muito forte, e que ela fala para a filha, que no caso era você, né? Enfia no teu cu, e eu não preciso de você, e que no fundo é tudo ao contrário, né? O quanto eu preciso de você, o quanto eu te amo, e eu não consigo lidar com essa explosão de amor que eu sinto, sai daqui porque você me fragiliza, né? Ela expulsa a filha, né? A filha fala, por favor... Você juntou sua irmã com você? Sim, exatamente. Na Carol. No personagem da Carol, que é a Joana, né? Então, essa cena aconteceu ipsilitris comigo. Eu estava falando para ela, eu escrevi de memória, não é criação, é memória. Porque foi exatamente isso. Minha mãe era muito instável emocionalmente. Um dia eu virei para ela e falei, olha, eu consegui o contato de um psicanalista, ele é muito legal, queria muito que você fosse, eu posso ir com você, vamos? Não, de jeito nenhum. Não vou. Mãe, você não está entendendo. Se você não for, eu não falo mais com você. Eu preciso que você vá. Assim, eu não dou mais conta de você. Enfia no seu cu essa porra desse psicanalista. E foi embora. Eu passei anos sem falar com ela até ela começar a ficar doente. Eu tive que voltar. Exatamente como está no filme, né? É muito forte essa questão mãe e filho. Mãe e filha, né? Mas... eu vou voltar aqui um pouquinho no início do papo que a gente estava tendo, que foi muito legal, sobre o início do filme. Eu estava falando para o Pedro, né, que logo que eu cheguei, sentei e tal, que eu me preparei para assistir o filme, que o filme começa, a Malu tá vocalizando ali na laje e tal, aí daqui a pouco ela tá chegando na casa, entra, a gente conhece a casa, a gente está conhecendo, né, aquela ambiência, e eu tava, ok, para onde vamos, né? E de repente, de cara, entra aquela cena do padre, da mãe, o padre, e Malu mostra que veio, né? Ali é um pão, né? É uma porrada, né? Eu falei, opa! Menor respeito. Né? O menor respeito com porra nenhuma, né? Tipo assim, ok, eu sou a espinha de peixe.
ali me capturou. Eu falei, bom, beleza, agora eu sei o que eu estou fazendo aqui. Né? E aí ele estava falando exatamente sobre o quanto e quantas noites ele dormiu sobre esse início desse filme, sobre esses cortes, e o quanto ele cortou para chegar nesse início. E eu falei, cara, esse início arrebata a gente de cara. E como isso é importante no filme. Fala um pouco pra gente sobre isso, Pedro. Sim. Porque isso é tão importante, é tão, assim, revelar isso. Não só para quem está ouvindo, para o público, mas para outros diretores, né? Sobre assim, esse altruísmo aí do eu vou abrir mão de alguns minutos em prol dessa narrativa e desse filme, sabe? Eu acho que isso é uma coisa que eu acho muito, assim, que o diretor precisa ter um desapego, sabe? Porque é isso, eu escrevi um roteiro que tinha 20 páginas de texto anteriores a esse início que você gostou tanto, filmei essas 20 páginas, montei, editei essas 20 páginas, e toda vez que eu mostrava para algum amigo, para algum consultor, para alguém esses cortes, falava, pô, no começo eu demorei um pouco para engatar, mas quando chega a filha e vem aquela cena do padre, ali eu entrei. Depois que 3, 4, 5 pessoas falaram que quando chega a filha e começa a cena do padre, aí eu entrei, peraí, tem alguma coisa errada. E eu vi que eu tinha ali uns 20 minutos de apresentações de personagens. Essa é a Malu. Aí tinha a Malu nos advogados, discutindo com os advogados do marido. Fiquei curioso de saber o que você cortou. Aí tinha uma cena que a Lili chegava na casa de Malicuia, vinda de algum lugar que você não sabia onde era. Tipo, vou ter que morar com você, não tenho onde cair morta. Pra quê? Você já entendeu que ela mora ali com a filha. Aí tinha uma cena que ele chamava um policial, chamava a polícia pra prender o Tibira, porque achava que o Tibira tava vendendo maconha. Você vai ver depois toda a questão da maconha. Cortei. Tem uma noite que eu fiquei até as 3 da manhã pensando, cara, não tá bom aquele início, o que eu faço? Como é que eu melhoro? A minha cabeça ficava, né? Como é que eu melhoro o início? Tem uma hora que eu me toquei, cara, não tem que melhorar esse início, tem que cortar esse início. Vamos direto pra porrada, vamos direto pro que tá realmente acontecendo, que é essa filha que volta e essa briga entre mãe e filha, né? Entre a avó e a mãe, né? No caso. E aí eu cortei tudo, fui na ilha de edição no dia seguinte de manhã, fui dormir às 4 da manhã, dia seguinte de manhã eu fui na ilha de edição assim, virado, cortei, olhei o filme inteiro e falei, tá, agora sim. E esse foi o corte, que foi o corte final, não mudei mais nada. Foi sensacional, porque impacta a gente, o cara arrebata a gente muito rápido, sabe? Você sabe que em distribuição geral, no meio, né? Entre os colegas distribuidores e tal, a gente tem uma máxima, né? Que é a seguinte, todo e qualquer filme tem 20 minutos a mais. Né? Exceto aqueles que o diretor toma consciência, ele se corta. Foi o que aconteceu. Os outros todos teve você lá, eu cansei de fazer, tira isso, tira esse personagem, vê o que acontece, tira o cara, pega esse cara, tira, joga fora. Vê o que acontece no filme, na história. Não acontece nada. A gente fica viciado um pouco em tirar, né? Ainda mais depois que você passa por televisão, né? Fica um pouco... Eu, por exemplo. Mas... A televisão tem mais isso, até porque tem questão de horário. O cinema tinha por causa das sessões, hoje em dia não tem mais, né? Mas eu não consigo tirar nada de Malu, não. Agora, do jeito que eu vi. Agora não. Agora tá redondo. Eu queria falar assim, o Pedro se formou em cinema na Escola de Cinema de Cuba. Ele... Me corrija se eu estiver errado. Ele teve aula de roteiro com Gabriel Garcia Marques. Tive umas aulas, sim. Olha só. E depois a gente se encontrou na televisão. Eu vi outro dia, uma dessas milhões de entrevistas que você vem dando, você falando que você ficava preso no estúdio fazendo novela, uma época. Eu fiz parte da pior parte da sua vida, né? Não é verdade. Eu aprendi muito com você ali. Porque você, quando eu trabalhei com você, eu fazia assistência de direção e era a primeira vez que eu estava na televisão. Mas eu falei assim, dirige isso aqui. Eu dava para ele dirigir porque eu sabia que ele sabia fazer, sabe? Eu queria ver o jeito dele fazer. Porque era diferente do jeito dos outros, sabe? Que eram bons também, mas tinham uma formação de televisão. Esse histórico do Pedro Freire era uma coisa que me interessava ali no linha de... A gente queria experimentar toda hora. Parecia um programa, né, policial, mas a gente queria experimentar linguagens a cada episódio. Né? Vamos fazer não sei o que o Scorsese fez isso aqui, vamos fazer o que o Hitchcock fez aqui, esse negócio aqui. A gente brincava de cinema ali o tempo todo. Tinha uma liberdade, né? Total liberdade. E até de textura, de fotografia, de fazer tudo. Fazer tela dividida quando não podia, né? Fazer um monte de coisa. Então, eu queria ver o jeito do Pedro. E aí o jeito do Pedro sempre me... Falando assim,
esse menino vai longe. Não, ali foi muito legal, foi minha entrada na televisão, né? O que eu falei nessa entrevista é que teve um momento que eu fui fazer uma novela que eu era diretor-geral, então eu ficava de segunda a sábado, todos os dias, 10 horas por dia, dentro de um estúdio. Não vi a luz do sol durante meses. Chegou uma hora que eu comecei a enlouquecer. Claro. Era estúdio de edição. Isso não é normal. Isso não é normal. As pessoas moram. Eu me lembro uma vez que tinha diretores fazendo Cooper no Projac, porque não dá, porque estava morando ali. Dá né? pra viver, né? Eu lembro que uma vez eu falei com o Paulinho Guelli, que ele estava justamente dirigindo lá com a gente, e ele falou, olha, eu me arrependo, sinceramente, porque, eu não sei nem se eu poderia falar isso, mas é porque ele falou, a infância das minhas filhas eu passei dentro de estúdio de televisão. Eu falei, eu não quero isso pra mim, entendeu? Então eu saí da TV um pouco também, eu gosto da TV também, quero voltar, fazer algumas coisas e sair. Voltar, fazer umas coisas e sair, não quero ficar Mas preso tem uma chance agora estúdio. também nos streamings de fazer coisas, diferente, né? é diferente, com certeza. Até queria fazer uma série, ver uma série sua, assim, quer dizer, ver, né? Porque ele não quer trabalhar comigo mais. Né? Até parece. Ele fazia charme. Eu já chamei, ele me deu uma banana. Tá. Olha aqui, o que a sua mãe falaria para você vendo esse filme? Grande pergunta. Eu me fiz essa pergunta muito durante todo o processo, desde pensar em fazer um filme sobre ela até agora, até hoje, eu penso muito nisso, né? O que ela diria? Eu acho que ela não ia gostar, e você? Ah, é? Hoje em dia eu acho que ela ia gostar. Eu já achei, durante todo o processo de escrita do roteiro, eu ficava muito culpado, porque toda vez que eu botava uma cena dela mais instável emocionalmente, eu ficava culpado, achava que ela não ia gostar. Você amenizou alguma coisa? Amenizei. A última cena, por exemplo, que ela jogava copo na parede, que eu cortei na edição. Ela fazia isso. Mas você filmou? Filmei. Eu tô falando no roteiro. No roteiro. Não, amenizei porque, por exemplo, a relação dela com a Lili era pior do que tá no filme. Entendeu? No filme, por mais que ela em algum momento chute a Lili, mas ela tem ali um carinho, um amor, fazer um carinho ali que absolutamente não tinha na Malu e na Lili reais. Sei. A coisa de dar um beijinho no cabelo, que ela dá 2 vezes, não existia isso. Entendi. Era muito mais cru. Mas ela organizou uma festa de aniversário para Lili, por exemplo. Então, não é do nada. Não é totalmente invenção, né? E a Malu também, com a Isadora, era muito mais fria do que comigo, né? Então a Joana, ela ganha muitas coisas da Isadora, mas também ganha muitas coisas minhas. Quando a Isadora, minha irmã, viu o filme, ela falou, minha mãe não me beijava desse jeito, me agarrava, ficava dando beijinhos, eu, filhinha. Mas Isso era com você. Mas sua irmã gostou? Ela, a primeira vez que ela viu o filme, ela não gostou. Ela ficou muito nervosa, ficou muito fora do filme. Ela falou, cara, eu vi 2 filmes ao mesmo tempo. O filme que estava na minha frente e o filme que eu acho que deveria ser. Que, na verdade, na vida real, teria sido de outra forma. Sim. E eu falei pra ela, Isadora, vê de novo, porque não é um documentário, entendeu? Não é um documentário. Isso é muito importante. Isso é muito importante. Aí depois, assim, eu deixei ela passar 6 meses, 7 meses até ela ver na tela grande. Já um corte mais final. E aí ela viu na tela grande e adorou, se emocionou. E ela já viu, agora ela já viu 10 vezes, toda vez que ela trabalha com cinema? Ela é atriz. Ela é atriz. Ela é atriz e preparadora de elenco. Tá agora fazendo preparação de elenco para várias séries da Globoplay, não para de trabalhar, tá muito bacana. Olha, eu vou te perguntar uma coisa chata. Eu não sei se é chato, se não é chato, mas seu pai viu? Meu pai viu, claro. Ah, tá. Ele viu 2 vezes. Viu na casa dele, eu mostrei um corte antes de lançar o filme, antes de finalizar o filme. Também teve uma reação meio, legal, mas assim, estranhou. E aí depois ele viu na tela grande, e na tela grande foi outra coisa. Na tela grande ele se emocionou. Ele não tá no filme, né? Tá só falado, né? Tá Aquele meio moleque. xingado. Aquele moleque. Tá xingado. Que é outra questão. Eu quis mostrar o filme pra ele, eu mostrei o roteiro pra ele primeiro, depois quis mostrar o filme pra ele antes de lançar, pra entender como é que batia nele. Só também... para o público saber, o pai do Pedro é o Erson Capri, Isso. ator conhecidíssimo e ótimo ator. E aí eu mostrei pra ele pra ver até que ponto ele aprovava aquilo, né? Claro que se ele dissesse que não aprovava, eu não ia deixar de lançar o filme, mas tinha que passar por ele de alguma forma, né? Mas ele aprovou, ele entendeu, ele é muito do jogo, meu pai, né? Não tem esse tipo de bloqueio, né? Sei. Mas ele gostou muito quando viu na tela grande no Festival do Rio, se emocionou, falou pra todo mundo ir ver. Mesmo sendo moleque ali. Mesmo sendo um moleque. Não, mas acho que o filme de alguma forma perdoa ele porque coloca na boca de uma mulher que claramente tem uma instabilidade em relação àquilo que aconteceu, né? É interessante isso, porque eu fico pensando na reação das pessoas. Como é que você conseguiu fazer a gente gostar de uma mulher
que, para quem não tem relação nenhuma afetiva com ela, não conhece ela quando existia, ela é uma mulher agressiva, né? Mas, ao mesmo tempo, eu me solidarizei com tudo, mesmo ela louca, com tudo que ela queria fazer e ela não consegue fazer no Brasil. Sabe? Tem essa parte, assim, do artista vendo, da pessoa que tem essa visão, assim... Ela queria uma coisa que num país normal seria factível. Sim. Por que não, sabe? Aí eu fico pensando assim, essa mulher era agressiva com todo mundo, que a cercava e não sei o quê. Mas fico pensando assim, uma coisa totalmente anti-psicanálise. E a culpa do mundo? Né? O mundo também não tem culpa de tudo. Porque quando a gente vai fazer análise, a gente acha que a gente é o culpado de tudo, né? Porque a gente deixou acontecer com a gente, onde está a nossa parte, não sei o que lá. Mas o mundo tem muita culpa pelo que aconteceu com ela. Com né? certeza. E eu penso muito assim naquela parte... E aí eu volto ao seu pai, né? Não tinha ninguém mais bonito que seu pai naquela época, de juventude, que era casado com ela. E a Juliana Carneiro da Cunha, que faz a mãe dela, fala... Você é feia. Você é feia. Atriz feia não dá certo. Aí eu estou falando de novo, olha a culpa do mundo, né? Atriz feia não dá certo. Como não? Por que não? Hoje a gente consegue ridicularizar essa fala, né? Um pouco, mas a sua mãe era casada com o homem mais bonito da época, né? Um dos mais bonitos. Da televisão, então, assim, da televisão. Então, isso para ela pesava, né? Com certeza, com certeza. E aí a sua avó ainda falava que ela era feia. Ela nunca foi um padrão de beleza, Malu. Eu acho ela linda, mas ela nunca foi um padrão de beleza. Ele era, né? Então tinha uma competição ali também, que era muito complicada, né? Agora, é interessante o que você falou sobre você conseguir sentir simpatia, né? Empatia por ela. E isso é uma coisa que eu acho muito, que em algum momento eu entendi, quando eu estava escrevendo o roteiro, que eu não podia fazer esse filme para mim. Eu tinha que fazer esse filme para o público, né? Não pensando em grande público, em fazer 300 milhões de espectadores, não é isso. Mas porque o cinema é uma arte da comunicação, né? Independente de ser um filme mais artístico ou mais comercial, mas mesmo o Godard, de alguma forma, está pensando em atingir o público. Você não se surpreendeu quando o público se simpatiza com ela? Não, a minha intenção era totalmente essa. Em que parte que você... pensou nisso, fez racionalmente ela... Então, eu escrevi um primeiro roteiro, a primeira versão do roteiro eu mostrei para minha mulher, que é editora literária e poeta. Ela leu e ela é muito brutalmente honesta. Ela leu e falou assim, olha, é bom, mas falta poesia. Aí eu falei, porra, filha da puta, falta poesia, que sacanagem, como é que ela me diz isso? Eu fiquei puto, mas logo eu. Aí eu fui reler e entendi o que ela estava dizendo. Era um roteiro duro, áspero, a Malu era massacrante, ela era pesada, ela era deprimida. As pessoas iam odiar aquela mulher. Então eu acho que naquela primeira versão eu botei muito meu trauma, entendeu? Vomitei muito, eu botei muito aquele peso todo que tinha lá em casa. E aí eu pensei... opinião maravilhosa dessa mulher. Maravilhosa, né? Mudou a minha cabeça. E aí eu pensei, não, então agora eu preciso trazer a parte leve da Malu, porque ela era as duas coisas. Por mais que eu fique com o lado pesado, né, traumatizado, mas eu preciso redescobrir o lado lindo. Minha mãe me mostrou Os Sete Samurais quando eu tinha 7 anos. Minha mãe me mostrou a literatura, me deu de Monteiro Lobato a Dostoiévski para ler ao longo da minha vida inteira, entendeu? Minha mãe foi quem me apresentou James Joyce. Então, assim, minha mãe foi incrível, né? Me ensinou tudo que eu sei de direção de atores, que é a minha função principal, minha paixão principal na vida. Dá né? pra ver. Dá pra ver. Dá pra ver porque é um patamar assim altíssimo de nível de direção. É um nível muito alto. Isso é uma coisa que faz diferença hoje. Tá num nível especialmente diferente. as três. Juliana já é irmã sua, né? Total. Os outros filmes, os curtas, tinha Juliana. Tinha um curta que tinha a Juliana. E o meu próximo longa já é com a Juliana de novo. Então, Juliana Carneiro da Cunha é uma atriz do Teatro de Soleil que veio pro Brasil filmar com ele. Veio só pra isso. Mas aí, só pra terminar essa história, eu sentia nesse momento que eu tinha que tomar muito cuidado pra não fazer um filme de autoanálise, de autocura. Esse filme não pode se tornar uma constelação familiar gigante. Entendeu? Não faz sentido. Tem que ser pro público, eu quero mostrar pro público a história da Malu Rocha e como é que foi viver com aquela mulher, conviver com aquela mulher, pra mim e pros outros também. Aí eu comecei a entrevistar os amigos dela, as pessoas que viviam o lado mais positivo dela. Pedi pro meu pai, tive reuniões com meu pai e pedi
pro meu pai me contar as histórias boas, porque ele foi apaixonado por aquela mulher, ele viveu muitas coisas boas com aquela mulher. Sim. Então, pai, eu sei que você foi traumatizado pelas loucuras dela, mas e a parte boa? E aí meu pai conseguiu também fazer, nem faz análise, é um homem um pouco à moda antiga, mas ele conseguiu vencer o trauma e me contar muita coisa legal da minha mãe. E aí eu fui botando isso no roteiro e acho que consegui construir isso. Uma mulher que às vezes te destrói e te constrói no mesmo dia, sabe? Numa mesma tarde, sabe? E ela tinha, mesmo na loucura, ela tinha um propósito. Tinha. Te fazer um cara que conhecia literatura, fazer com que as pessoas desenvolvessem um senso crítico em relação à vida e artístico, né? Ela o tempo todo, ela queria fazer ali um teatro no meio de uma comunidade, né? Assim, ela tinha sonhos, onde era ali? Né? Era no que hoje é chamado Terreirão, no Pontal do Recreio dos Bandeirantes. Sim. Não estou falando onde você filmou, onde era real. Não, isso era real. Eu filmei em Guaratiba. Tá. Hoje em dia o Terreirão já tá asfaltado, tá super cheio de loja. Aí eu filmei em Guaratiba numa Isso que era nos 80, 90? Anos 90. Anos 90. No início dos anos 90. Eu frequentei exatamente. aqui, eu tinha um amigo que morava ali. Início dos anos Ali 90, exatamente. era Agora você terra. falou, eu lembrei exatamente. Era uma cidade interior, assim. Aí você morava ali, né, Pedro? Eu morei ali com ela há 5 anos. Mas nessa época você ia ver seu pai, assim? Não, eu morei com ela e com ele. Com ele? Eu era criança, entre a criança e o início da adolescência, pré-adolescência, a gente morou ali. Aí o meu pai começou a trabalhar mais na televisão, a gente melhorou de vida e foi pra Gávea. Tá. E aí na Gávea que eles se separaram. Separaram na Gávea. E ela voltou pra aquela casa. E eu me lembro, a primeira vez que eu vi seu pai foi em Lição de Anatomia. Ah, caramba. No teatro. No teatro. Lembra que fez o maior sucesso? Não lembro que eu não era nascido. Não. Desculpe. Desculpe, Pedro. Acabou Isso foi o quê? agora. 78, 79. Eu nasci em 90. Em 80. Eu já tinha 17. Mas enfim, eu vi no teatro e ele chamava atenção sempre, né? Ele era muito bonito. E aí uma vez... Ainda é, né? Eu estava passando ele pela TV Globo, passou um homem lindo, assim, né? Que era ele. E eu não sabia, mas eu já tinha visto no teatro. Ele estava começando, talvez, na TV Globo. Eu me lembro que ele estava de short, sandália havaiana, e eu quase atropelei seu pai. Você era para ser órfão. Agora, eu dei uma freada porque fiquei olhando ele passar. Ele atravessou brusco na minha frente, ali na rua da TV Globo mesmo. Ele estava entrando ali naquela ruazinha atrás. Vão Martins. A Vão Martins. E aí eu dei uma freada, assim, quase. Ele olhou assim. Pedro, deixa eu te perguntar uma coisa. Essa opção pela janela de câmera. Sim. Conta pra mim que parece que a gente está lá dentro de casa, que é um filme meio caseiro e que aquilo ali está acontecendo e tem alguém com o celular filmando e aquilo ali é tudo de verdade, né? Que aquela família existe. Fala. Então, a janela do filme é 4x3, que é uma janela muito pouco comum hoje em dia, muito, né? É mais quadrada do que esses filmes que são mais retangulares, né? Que é o padrão hoje em dia. O padrão é de 16x9 para mais, né? Então, a televisão que a gente está acostumado a assistir, que é Netflix, tudo, é quase tudo 16x9, e os filmes grandes, Marvel, esses filmes maiores, são mais, que é 233, 240, são mais compridinhos para os lados ainda. E aí eu pensei, olha, nesse filme eu queria fazer 3 coisas. Eu queria deixar o filme mais claustrofóbico, né? Quando você tem o corpo de uma mulher com todo aquele espaço para o lado direito, todo aquele espaço para o lado esquerdo, ela pode ir para onde ela quiser, ela pode ir para a esquerda, pode ir para a direita. Se você corta esse espaço e deixa só o corpo dela, ela dá a sensação de que ela não tem para onde ir. Eu queria dar essa sensação para o espectador, que ela não tem para onde ir. Isso é um motivo. O segundo motivo é porque quando você faz um close, né, no 16x9, todo esse espaço em volta deixa o seu olho ir para vários lugares. E o close, o rosto da pessoa se torna uma parte de um todo. Quando você faz um close num 4x3, você só tem o rosto. Então o que interessa é a geografia daquele rosto. E é um filme de muitos closes, então eu gostaria de concentrar no rosto, sabe? E o terceiro motivo é porque nas telenovelas dos anos 90 o formato era esse, as televisões de tubo eram 4x3. Então, na minha cabeça, a Malu ela pode até nunca admitir isso,
isso, mas no fundo, ela adoraria estar numa telenovela, entendeu? Sim. Ela nunca fez nenhuma. Sim. Fez umas 3. Fez poucas, mas ela fez. Não chegou a Globo? fazer. Na Globo. Na Fez Globo. Pecado Capital. Eu ia falar agora, Pecado Eu Capital. Prometo, Pecado Capital, e teve mais uma que eu não vou lembrar Teve agora. mais uma. Ela não chegou a fazer sucesso, assim, ela Sei. fazia papéis menores, mas algumas pessoas reconheceram ela na rua ainda, alguns anos depois. Né? E Acho que anos ela 80. devia xingar isso, né? Não, ela teve problemas sérios com um diretor que queria, né, pegar ela e ficava, né, atrás dela. Ela conta isso no filme, né? Tinha um diretor que ficava querendo me comer. Eu falei, ô, fulano, vem cá aqui, me come aqui agora na frente de todo mundo. Aí ficou aquele constrangimento. Nunca mais trabalhei na televisão. E é isso, ela realmente se queimou na televisão porque ela era uma insubmissa, né? Ela não... Hoje em dia, talvez ela tivesse mais... Conseguisse, né, lidar mais, porque hoje em dia não tem mais esse tipo de coisa, né? Tem um compliance, tem todo um risco enorme se o cara quiser ser machista ali, quiser ser abusador, né? O cara pode se ferrar muito. Sim. Mas Na verdade, nesse ponto melhorou muito. Melhorou muito. Sim. Piorou, vários pontos pioraram, Piorou em esse outras ponto coisas, mas específico, nesse né, ponto de melhorou. assédio em geral melhorou Nos anos muito. 80 era uma loucura. Mas era eu muito vejo assim assédio. que a Malu levou ao paroxismo, assim, ao extremo, a rebeldia dos anos 60, 70, assim, né? Ela não atualizou aquilo, ela foi radical o tempo todo, né? Ela não amenizou em nada, né? Não. Ela pegou as lições aprendidas coletivamente por aqueles anos rebeldes, né? Aquela época toda, e foi, né? Ela foi uma eterna rebelde. Ela parecia uma Jane Fonda para sempre. Sim. Lá, como é que era o apelido da Jane Fonda? Não sei o que, Jane, sei lá, que tinha aquele cabelinho com aquele mullet, né? Ela levou Ela foi até o fim. para foi até o sempre. fim. Inclusive, no Ela não filme- renovou isso, né? Isso é, ela não cedeu. Não né? cedeu. Inclusive, uma coisa que aconteceu foi que no final da vida a gente brigava por causa do Lula, porque ela tinha problemas com o Lula porque achava o Lula muito vendido. Achava ele muito de direita. Muito centro, né? Ele não foi esquerdo o suficiente. Né? E aí eu falava, mas mãe, ele tá tentando, ele tá tirando gente da pobreza. Ah, se fosse o Brizola! Ela era... Aliás, essa é uma opinião que eu escutei várias vezes, principalmente no Rio de Janeiro. Principalmente por causa do Brizola. Por causa do Brizola, que era outra coisa. E o Brizola também achava um pouco isso, né? Do Lula, assim, de alguma Claro, forma. eles tinham uma competição ali, né? Mas ela era muito radical e isso era muito difícil às vezes, né? Porque, por exemplo, uma coisa que eu acho que eu aprendi com a minha mãe, não sei até que ponto isso foi positivo, é a desprezar um pouco o comercial e achar que eu não posso me vender. Eu tenho que sempre fazer a minha arte, dizer só o que eu acredito. Então eu recusei 3 longas comerciais antes de fazer o Malu, porque eu sentia que não, o meu primeiro longa tem que ser o meu filme. Então, hoje em dia, eu acho que eu fiz certo, porque olha só o que está acontecendo, né? Tá me abrindo muitas portas o Malu. Já tô com outros 2 projetos de longa e tal. Então, muito bacana eu ter conseguido. aí. Né? Quer que eu conte? Claro, eu ia te vou contar perguntar isso. O outro é mais segredo. Conta o mas... que você pode. Tá, eu sei que eu vai- posso contar. A Tatiana Leite, que é minha produtora do Malu, tá comigo de novo, e a Juliana Carneiro da Cunha também tá comigo no elenco. É uma história de amor entre 2 senhorinhas de 75 anos. que legal. que amor. Muito bom. Tô muito feliz com essa história, tema. porque eu tô desenvolvendo já há um tempo e tô achando que tá ficando bem gostoso, sabe? A Juliana Carneiro da Cunha faz uma senhora mais hippie, né? Que vem assim dos anos 70, de hippie mesmo, né? De se vestir com roupa mais largadona e tal. E a outra é mais traumatizada pela ditadura. Não me diga que quem vai fazer é a Ariane Minoschini. Seria lindo, né? Olha que lindo. Não, mas é uma brasileira que eu ainda estou escalando. Eu tenho várias ideias, mas ainda não fechei nenhuma. Só para o público entender, a Ariane Minoschini é mulher da Juliana Carneiro da Cunha, diretora do Teatro do Soleil. São casadas há quase 40 anos. Mas é isso, é uma história de amor e estou tentando descobrir ali por onde levar essa história entre as duas. Mas eu estou bem feliz com esse projeto. E a Tatiana está super empolgada, a Juliana está super empolgada. A Juliana Já tem roteiro? Já estou desenvolvendo o roteiro. E a Juliana falou que está fazendo hidroginástica e dieta para ficar magrinha para as cenas sensuais. Muito bom. Já está se preparando. Muito bom. A Juliana é incrível, né? A Juliana é um Demais, personagem né? à parte, é uma figura maravilhosa. É demais. E é engraçado porque no Brasil, quem acompanha teatro e sabe
sabe quem é a Juliana, quando encontra com ela fica nervoso. Eu vejo assim, muita gente que fica, ai, Juliana, tudo bom, tremendo, assim. Mas, cara, se você conhece a Juliana, ela é uma palhaça, mas ela é uma figura, ela é hippie, ela tá sempre com uns roupões assim, meio largados, com umas sacolas. Juliana, você tá indo para apresentar o seu filme na Mostra de São Paulo, tá com umas sacolas, que sacolas é essa? Não, é um presentinho pra minha filha, pro meu netinho que eu trouxe, eu vou deixar ele num canto. Sempre com umas sacolas, eu chamo ela de sacoleira. Então é uma figura, sabe? É engraçado isso, né? A gente às vezes acha que são os monstros sagrados, né? São intocáveis. É uma pessoa como a gente. Assim. E ela continua, quando ela vem pra cá, como é que ela deixa de estar em temporada lá, né? Assim, não, ela saiu do Soleil. Ela saiu? Ela saiu recentemente, faz acho tá. que 1 ou 2 anos que ela saiu definitivamente, falou, chega, não aguento mais, essa coisa de ficar 1 ano fazendo peça toda noite, chega. Sei. Deu pra mim, ela tá com 73 ou 74, eu acho. Então ela tá muito cansada e agora ela só quer fazer cinema. Ah, entendi. Quer fazer assim uma filmagem uma vez por ano, 4, 5 semanas, entendeu? Para uma coisa mais leve para ela, porque as peças do Soleil são muito cansativas, né? São peças de 3 horas, faz de terça a domingo, tem um dia de folga. É uma coisa louca. Então não foi nem difícil que ela viesse. Né? Não foi, ela tava querendo muito. Peraí, eu esqueci. O filme que você fez com ela é com o Paulo José. Isso, eu fiz um curta-metragem com ela com o Paulo José em 2009. Né? Como é que é o nome mesmo? O Teu Sorriso. O Teu Sorriso. Tá no Lindo. Vimeo. Quem Lindo. quiser ver, tá livre para ver no Vimeo. Muito bom. É uma história de amor. Eu já vi. Também, assim como o meu próximo longa, é uma história de amor entre 2 idosos, né? Ela e o Paulo. Escuta, falando de plataforma, eu uma hora eu dei um Google lá para saber onde estava passando, aí MUBI. Como MUBI? Está no cinema? Aí eu, obviamente, até olhei no MUBI. Não estava no MUBI. Mas ele vai para o MUBI? Ou isso é uma loucura? Não, o MUBI faz uma espécie de database, né? O MUBI é tipo um IMDb, ele bota lá tudo que aparece. Mas ele vai para alguma plataforma? Não, ele vai para o Telecine. Tá. O filme teve patrocínio do Telecine, foi um patrocínio super importante, inclusive, que possibilitou a gente a filmar. Pois é, por isso é que eu achei estranho também. E aí, agora assim, o Telecine mudou de mão, assim, né? O Telecine era uma sociedade da Globo com os estúdios, particularmente Fox, quando tinha Fox, Universal e Paramount. Depois a Paramount parece que vendeu, a Fox obviamente foi incorporada pela Disney, que não era, passou a ser sócia e tal. O que aconteceu agora é que a Globo comprou a parte dos sócios. Isso que eu Então agora é só a Globo e ao que parece, aí é uma novidade, ele será incorporado dentro da estrutura da Globo, porque não era uma coisa meio, era uma coisa, eles se tratavam assim meio primos. Eu sei como é isso de incorporação. Porque eles não são Globo 100%. Olha, mas essa é uma ótima notícia pra mim. Então o meu filme vai estar na Globo Play. Muito bom. Vendido. Baixou aqui uma eles têm ainda que aprender exatamente como é que eles fazem isso, mas vai estar. Vai estar. É um pouco confuso. Eu, como consumidor, me sinto muito confuso. Mas hoje, você tem que pagar o Telecine à parte, né? Eu, por exemplo, pago o Telecine à parte além do Globo Play. Não, pode ser que continue a ter que pagar, não sei. Normalmente, acho que porque os canais Globo, inclusive os canais que são 100% Globo, você tem que pagar. Você tem que pagar. Você tem que pagar, porque Telecine é pay TV. Exatamente. Então acho que isso aí vai. O Globoplay aí fica como uma plataforma. Quer dizer, o raciocínio, a Globoplay é a plataforma. Como a Prime Video, por exemplo. E ali ela tem várias opções que você pode assinar ou não. A produção da TV aberta, ela não põe muito para ela deixar mais solta, porque é uma produção de TV aberta, gratuita, que vive através de publicidade, então isso impõe um certo constrangimento do ponto de vista da organização. Mas os produtos das TVs por assinatura são todos pacote canais, aí você vai assinando os canais. Que aí tem um outro constrangimento, porque ela não pode competir, por exemplo, com a Claro, ou com a Vivo. Eu, por exemplo, que tenho Claro, eu uma vez quis assinar o canal do futebol direto pela internet, por outras razões. Não pude. Não pode. Porque ele foi no meu CPF ou não. Não pode. Ele chegou a aceitar e depois não pode. Ele cancela. Cancela. Entendeu? Não pode. Rodrigo, quando você... se você recebesse um roteiro como de Malu, assim,
você ia colocar, assim, que... O que você ia pensar, assim, quando você recebesse... Quando eu recebia, para mim tem uma coisa, eu estava até pensando nisso um pouco, que eu acho que é um ponto de contato com o Ainda Estou Aqui, que é a facilidade que o público vai ter de se identificar com o filme. Isso, para mim, é uma coisa fundamental, sempre foi. Então, para mim, sempre foi a história que conta. A história é boa, vamos em frente. E a maioria das histórias, infelizmente, não eram boas, não eram tão boas. Né? As que foram boas, a gente tentou fazer, algumas deram certo, outras não. Algumas não conseguimos fazer, perdemos. Mas esse é o ponto fundamental. Né? Quer dizer, aqui você se identifica. Aqui a gente estava falando, eu estava pensando nisso. Quantas vezes a gente está se identificando com a pessoa. Né? É claro que no caso dele, é uma experiência pessoal, é mais fácil identificar. Mas não foi difícil para eu me identificar. Sim. Que sou mais ou menos da mesma geração. Eu tenho filhos da idade dele, então, obviamente, eu me identifico com a turma dos pais. Minha turma é a turma dos pais. Mas eu me identifico. Eu em vários momentos, falo, conheço essa mulher. Isso aqui eu sei como é que é. Entendeu? Não que tenha acontecido comigo, mas que eu, de alguma forma, presenciei, vivi, escutei, né, convivi, principalmente convivi. Né, ou seja, aqui o que eu falei aqui há pouco é muito presente no caso do Ainda Estou Aqui, porque era uma questão até da mesma geração, de ter vivido aquele momento, mas também no caso do Malu, porque também, né, de uma certa forma, eu sou da geração dos pais, né, ou seja, sou da geração da Malu. Né, então, em vários momentos, tem que ter uma certa autenticidade nisso. Quando você se identifica, mesmo que seja um super-herói, que vai se socar no final com o vilão, mas há uma preocupação. Não é nem recente, né? Uma preocupação desde que esses filmes de super-heróis começaram a funcionar, a pegar, que era uma preocupação seguinte, o público tem que se identificar. Uma vez fizeram uma pesquisa, já tem 20 e poucos anos isso, a respeito dos super-heróis, e o Homem-Aranha era o super-herói mais querido aqui no Brasil, porque era o que o público dele, naturalmente você está falando do público, né, adolescente, juvenil, se identificava. De todos os super-heróis, ele se identificava mais com o Homem-Aranha. Talvez porque ele seja também mais adolescente, né? E porque tinha família. Porque tinha família, tinha um drama familiar. O outro veio do outro planeta. Então isso era uma coisa... do Marlon Brando. Mas o próprio super-homem tinha, né? Tinha pai aí e mãe, quando você volta lá para trás, ele tinha uma família muito super estruturada. A família terráquea dele era mãe, pai, fazendeiros. Aí depois teve a namorada e tal, não sei o quê. Você consegue se o Batman perdeu os pais de uma forma trágica. E foi Capitão América não tem berço, né? Mas no filme arrumaram, né? Mas no filme arrumaram. Ele era um soldado que sofreu uma transformação, ele tinha um amor. Então essas coisas. Essas coisas são coisas importantes. Eu estou perguntando isso porque quando eu conversei com a Ana sobre o seu filme a primeira vez, e lembrando das coisas que a gente tenta produzir e demora no Brasil e tal, ela falou assim: o Pedro partiu por uma coisa chamada cinema de guerrilha, né? Ele está fazendo mesmo do jeito que... Não, e aí eu trouxe para o... É um filme de 1,5 milhão. Trouxe para o Rodrigo, porque assim, quantas pessoas partem desse jeito de produzir como o Pedro, a maioria não acontece como o filme dele, né? Então é tanto filme brasileiro que a gente vê sendo produzido tem muito filme sendo produzido e o público não vai ver, né? Tem muito filme e não dura nem uma semana. Mas eu posso falar uma coisa importante? Eu queria que vocês falassem um pouco disso. Eu queria falar uma coisa importante sobre isso. Que eu acho que tem algumas coisas no filme do Pedro que assim, não é porque você está aqui, não, mas que eu acho que fazem diferença, né? O filme do Pedro tem muita verdade, né? E verdade faz muita diferença, né? Eu vou voltar de novo naquela cena, porque eu não sabia que era você. Poderia ter sido a sua irmã, né? Mas quando você diz, aquilo eu não criei, aquilo eu escrevi de memória porque aquilo aconteceu. A verdade, ela transborda na tela. Então, te impacta, te invade. Não tem como você se defender da verdade, né? Então, a verdade impacta. Então, isso faz diferença. Isso vai no boca a boca. Você conta, eu me emocionei. Você pode nem identificar qual foi a cena exata, mas você sai dali
aquilo falou comigo. O drama familiar... O drama familiar é uma coisa... Todo mundo tem família e todo mundo tem problemas familiares e todo mundo, em algum momento, a minha avó, a minha mãe, eu, né? Então... E outra coisa que eu acho incrível no seu filme, e mais uma vez eu vou pontuar, a direção de ator do seu filme é um ponto fora da curva, cara. É muito acima do nível que a gente vê normalmente. Ana, me dá licença, porque isso é uma coisa muito importante. Quer dizer, eu tenho visto muitos filmes brasileiros em que o que eu chamo do elenco de apoio, o elenco secundário, é ruim. É muito ruim. Até há filmes em que os personagens principais ou personagens principais estão bem, ok, perfeito, mas quando entra o segundo, é um desastre. Você chega a ficar irritado, mas como... E isso, de fato, não... Essa é uma grande virtude, aliás, de novo, uma grande virtude dos dois filmes, porque o Walter trabalha isso muito bem, ajudado, obviamente, por condições de produção que são muito melhores, né? Em termos de economia e tal. Não é o caso dele, mas dentro da economia ele conseguiu... Isso que a Ana está falando, isso é um atributo positivo do filme. Você tem consciência disso? Assim? Tenho. Não, assim, a coisa que eu mais estudei na minha vida foi direção de atores, né? Eu dou aula de direção de atores todos os anos em Cuba, dou vários cursos também no Brasil. Já fui preparador de elenco, já fiz 7 longas como preparador de elenco. Inclusive, né, eu sempre digo que, porque para mim a função do preparador de elenco é muito curiosa, né? Porque é uma espécie de co-diretor, na verdade. É alguém que dirige os atores do filme. E dirigir os atores de um filme é uma parte muito importante de dirigir um filme. Eu até acho muito curioso que isso aconteceu no Brasil, de aparecer essa função que é o preparador de elenco. Porque na televisão as pessoas, os diretores de criação, os diretores mesmo, eles não estão ligando muito para os atores. Nunca ligaram. Né? Mesmo no nosso cinema, foi muito raro, né, ter diretores que dirigiam atores, e aí começou a aparecer essa função no Brasil. Você lembra que eu ficava conversando com os atores, eles não me conheciam, achavam que eu era coach? No Linha Direta mesmo, assim, porque está todo mundo preocupado com enquadramento, com movimento de câmera. Mas e aí eu acabei dirigindo, fazendo preparação de elenco de 7 longas. Então quando dizem, pô, mas esse é o primeiro longa, muito maduro para um primeiro longa, eu falo, não, eu já escrevi roteiros pro Carinha-Nu, pro Rui Guerra, já escrevi roteiro que ganhou a PCA, então já não é meu primeiro roteiro. E já dirigi, para mim é uma espécie de co-direção, né, 7 longas-metragens, que eu dirigi todos os atores. E já dirigi muita televisão. Então é um primeiro longa, na teoria mas na prática eu já tenho muita experiência, né? E eu acho que a direção de atores realmente é um ponto central desse filme. A gente teve 3 semanas de ensaio, as produtoras entenderam a importância de ter 3 semanas de ensaio, porque não é uma coisa... Não é uma coisa tão óbvia, né? Isso é um problema. É um problema. E a gente teve 3 semanas de ensaio, nas quais as pessoas dizem, mas o diretor não tem tempo de ensaiar. Claro que tem. Eu passava o final do dia inteiro em reunião. Me desdobrava, minha mulher entendeu, passou essas 3 semanas cuidando da nossa filha praticamente sozinha, mas eu ralei muito e ensaiava de manhã e de tarde. Ali, cara, imprimiu de uma maneira assim... E foi muito legal esse processo de trabalho, que eu acho legal falar, porque a gente fez uma coisa muito baseada em Stanislavski, em que a gente improvisava todas as cenas do filme, uma por uma, cena 1, cena 2, cena 3, cronologicamente, a gente lia uma vez só, não ficava fazendo aquele trabalho de mesa de ficar lendo, relendo, decorando aquele texto, não, sem texto decorado. A gente lia uma vez, entendeu a situação? Então vamos improvisar. A gente improvisava, eu filmava com o meu celular a improvisação, segue, cena 2, cena 3, cena 4. E assim tinha uma coisa que elas trocaram de papel? Teve isso em algum momento. A Juliana propôs isso, elas fizeram, mas foi uma brincadeira rápida, assim, digo, 1 hora, assim, elas, uma fazendo o papel da outra, foi bom para elas se verem e tal. Mas a base do trabalho foi essa, fazer improvisação em cima das situações do roteiro. O que acontece? Depois de tudo isso filmado com o meu celular, eu editei um longa de 2 horas e 40, que é o filme inteiro improvisado. E mostrei isso para os cabeças de equipe. E os cabeças de equipe ficaram assim, loucos, fizeram, nossa, a gente está vendo o filme antes de filmar o filme, né? Só que improvisado. Então as emoções estavam lá, as situações estavam lá, só não estava o texto certinho. E aí eu teve uma semana de espécie de folga, mas eu falei para elas, essa semana não é de folga, é de trabalho para vocês decorarem o texto. E aí elas decoraram o texto, e então a primeira vez que elas dizem um texto que foi decorado, já é com a câmera rodando. Dessa forma você consegue ter uma coisa que parece impossível, que é quando você quer filmar um texto que só foi decorado agora, você não teve
teve ensaio, normalmente, né? Então você, tipo, faz uma coisa mais espontânea, mas você não teve como aprofundar nos personagens. Então eu consegui ter uma profundidade de personagem, de estudo mesmo, de personagem, de relação, de situação, e ao mesmo tempo ter o frescor de um texto falado pela primeira vez com a câmera rodando. Caramba, você entregou a fórmula da Coca-Cola. Quiserem fazer isso aos seus longas, fiquem à vontade. Isso não sou eu, isso é Stanislavski. Faça porque melhora tudo. Isso é basicamente Stanislavski batido no liquidificador com um John Cassavetes. Porque é isso aí, Isso. Cassavetes. E tem uma coisa, o texto, né, os diálogos, as falas, você acredita que aquelas mulheres falam o que elas estão falando. Isso também é muito importante, porque isso acontece muito, de você estar olhando e falar, pô, essa pessoa não diria isso dessa forma, cara. E aí você perde a verdade. Você descola. É o momento que você descola do filme. No seu filme, a gente não descola em momento nenhum, porque você acredita naquelas falas. Isso foi um trabalho muito minucioso que eu fiz. Eu fiquei 5 anos escrevendo esse roteiro e eu sou obsessivo com diálogo. Claro que eu parei para estudar muito a estrutura, botei post-it na parede, fiquei olhando a estrutura, tem um momento da estrutura. Mas a minha obsessão é com diálogo. Eu não suporto diálogo ruim. Eu tenho uma espécie de, sabe, o ouvido assim, que você, quando você sente a flauta desafinada, dói. Aquela pessoa que tem um ouvido para desafinar. Nenhum diálogo descritivo. Cara, eu detesto diálogo descritivo, detesto diálogo que você sente que é o roteirista querendo dizer aquilo. Então eu fui cortando, eu vomitei 125 páginas de roteiro, depois eu fui cortando com esse diálogo não. E fui tentando deixar só o que realmente poderia ser dito por uma pessoa naquela situação. Eu sou muito obsessivo com isso, porque eu gosto muito de atores, né? Então você tem que dar material bom pra tu trabalhar. Fiquei curioso. Sua mãe deve ter adorado que você foi estudar em Cuba, né? Adorou. Nossa! Foi ela que sugeriu? Não, fui eu mesmo. Mas ela achou chiquérrimo. Nossa! Que ano você foi? Eu fui em 2002. Principalmente nessa época. Nossa, eu tinha essa possibilidade. Que orgulho pra ela. O meu pai falou, olha, se você quiser estudar em Nova York, eu pago. Porque o meu pai era bem durão, assim, com grana. Ele Cuba não. Cuba eu pago também, mas se você quiser estudar em Nova York é muito mais caro. Era muito mais caro, mas era assim, tipo, 10 vezes mais caro. Sim. Né? E Cuba não é uma faculdade cara, não é uma escola cara. E aí eu falei, cara, eu fui pra Cuba fazer um curso de 2 semanas, eu morava em Madrid, eu fui pra Madrid pra estudar também teatro e cinema, e aí eu fui pra Cuba de Madrid, fiz um curso de 2 semanas de direção de atores, me apaixonei pela escola, eu voltei e falei, pai, não é Nova York, é Cuba. Melhor escola. Lá era Stanislavski, assim? Total. Eles estudam, eles dão 3 cursos de direção de atores ao longo dos 2, na minha época eram 2 anos, agora são 3 anos de curso, né? Um deles é em cima de Sanford Meisner, o outro é básico Stanislavski, o outro bota os diretores para atuar, que é muito legal também. Eu dou o que é mais em cima de Stanislavski. Stanislavski / Cassavetes, que é o que eu faço no meu filme, né? É o que eu gosto. É isso, botar para improvisar. Então tem uma pergunta que está na moda em tudo que é entrevista de youtuber, mas eu não vou fazer essa pergunta para você, que é aquele negócio, o menino que for estudar em Cuba diria o quê para esse... Porque ele é a mesma coisa, não, não tem essa diferença, né? De alguma forma você está parecendo com a sua mãe, né? Você não cedeu, né, Pedro, ainda? Eu não cedi. Agora, dirigi muita televisão, né? Sim. Não sei até que ponto isso é ceder. Não. Eu não acho que seja. Porque a televisão é muito mais coletiva. Eu acho que foi super legal pra mim passar pela televisão. Tem uma coisa industrial que você pegou ali. Me deu a possibilidade de fazer esse filme em 3 semanas. É um filme que foi filmado, 100 páginas de roteiro filmadas em 3 semanas. Sem televisão você não teria feito. Não teria feito. Imagina, eu lembro. Isso não é ceder, entendeu? Isso é você se adaptar. Eu tô falando que tem uma realidade da sua mãe que você tá levando aí. Eu acho que sim. Não, eu acho que quando eu recusei fazer o Minha Mãe é uma Peça 2, foi uma decisão muito difícil, porque era um filme com muito dinheiro. Eu sabia que eu ia ganhar muito dinheiro, eu não sou rico, não tinha casa própria nem nada. Seria a possibilidade de ter um apartamento próprio, não ter nunca mais que pagar aluguel. E eu recusei porque eu senti que pelo menos o meu primeiro longa tinha que ser meu. Tinha que ser uma coisa minha que eu quero dizer, sabe? E aí depois vamos ver, entendeu? Agora que eu já fiz o Malu, agora eu posso fazer o que eu quiser, entendeu? Eu já fiz... Não, mas eu acho mesmo que tem algo disso, sabe? Tem algo que assim, o primeiro longa de um diretor é ele dizendo ao que veio, sabe? Sua mãe vai puxar sua perna. O segundo longa que eu fizer vai ser Minha Avó era um sapato de 34. Quero nem saber, vou ganhar dinheiro agora. Isso aí. Pelo amor de Deus, também tem direito de ganhar dinheiro, né, poxa? Óbvio. Nada contra.
Ô Pedro, como é que as mulheres do mundo árabe, num festival que é tão grande assim, maior festival do mundo árabe, como o do Cairo, entenderam esse filme? Não estou falando do público internacional, de jornalista de fora. Não, de lá, você sentiu alguma resposta local? Senti muito. Estou falando assim, por causa do islamismo, por causa de tudo isso. E ela é tão libertária, né? Eu senti muito, muito forte assim, a resposta do público, porque a gente teve um Q&A, né, um debate depois da projeção, e o público inteiro ficou, era um cinema enorme, o Opera House do Cairo, gigantesco, um balcão, tinha gente no balcão, tinha gente tudo, estava super lotado, e quase todo mundo ficou pro debate, e várias mulheres fizeram perguntas muito emocionadas, assim, muito emocionais, né, sobre mãe, sobre filha, falaram que se identificaram, tinha uma mulher que estava meio tremendo, assim, emocionada no microfone, falando que se identificou muito, porque a mãe dela, não sei o que. Eu falei, gente, como é que pode? No Cairo, no mundo árabe. E aí foi muito bonito que no dia seguinte, né, eu acordei e tal, estava tomando café da manhã, se aproximou uma mulher com o marido, uma egípcia, e falou, com licença, você que dirigiu Malu, né, eu vi ontem, estava lá ontem no debate, queria te dizer que eu sonhei a noite inteira com seu filme, sonhei a noite inteira com a personagem da Malu. Falei, nossa, mas a mulher do Cairo. E aí eu conheci um rapaz, um cara muito legal, o Rodrigo Brum, que é brasileiro, que mora no Cairo há 6 anos e é professor numa universidade no Cairo. E ele falou, cara, as minhas alunas mais feministas são as que usam hijabs, usam a burca. Eu falei, como assim? Peraí, isso é um pouco confuso para mim. E aí ele falou uma coisa que ele falou assim, para elas, a relação delas com a burca não é o marido que está impondo, é uma relação delas com Deus. Então elas questionam muito essa coisa do feminismo ocidental que não entende elas, sabe? Então eu comecei a entender que assim, é uma outra lógica mesmo, sabe? É uma outra lógica mesmo, assim, a gente não tem nem vocabulário para começar a entender o que é isso. E eu vejo os franceses com uma certa arrogância dizer que tem que usar, que tem que não usar, que tem que poder, que tem que aquilo, não sei, assim, porque você tirar o véu da cabeça de uma menina, obrigar ela, é como mostrar os seios, né? De alguma forma. Não, é uma falta de respeito. É uma falta de respeito total. Falta de respeito, assim. ponto. Mas tem a questão aqui que é a identificação com a relação mãe-filha, avó. Isso está presente em todos. Mas como é que você sentiu a Malu indo pro mundo nesse caso? Porque não é como fazer em Nova York, mostrar o filme em Nova York, não é como mostrar na Holanda. É mostrar para um outro planeta, né? No caso. Mas assim, mesmo assim foi muito forte. Apesar de eu concordar com você, foi muito forte para me mostrar em Sundance, quando o filme estreou em janeiro, porque de repente eu vi a Malu contando uma história de como ela foi presa na ditadura para uma plateia americana do Festival de Sundance, um dos 5 festivais mais importantes do mundo. Me deu uma emoção aquilo, de estar podendo mostrar para o mundo, a sensação de que de Sundance vai para o mundo, né? Porque é um dos maiores festivais. Então, a gente falou antes, né, do filme brasileiro pequeno que acaba não indo para lugar nenhum. E, cara, esse era o meu maior pavor. O maior pavor na vida, assim, aconteceu uma coisa com a minha filha e o meu filme não ir para lugar nenhum. Ninguém assistir. Então, quando entrou em Sundance, foi uma emoção. Aí depois a gente mostrou em Nova York e, assim, o curador do MoMA de Nova York, que foi onde eu mostrei o filme, veio falar comigo depois do filme, não, que seu filme me fez pensar muito no meu pai, porque o meu pai era um péssimo pai. E começou a contar a história da vida dele. E eu, gente, que loucura! Isso é curador do MoMA. Curador do MoMA, um cara elegantérrimo, sabe? Um cara assim elegantérrimo, que eu me senti até nervoso perto dele. Aonde mais você teve essas... África do Sul. Na África do Sul veio uma mulher, pegou o microfone e falou, tô com dificuldade de fazer a pergunta de tanto que eu ainda tô emocionada com o seu filme. África do Sul, Milton, você entende? São lugares tão diferentes, tão distantes. Eu já estive lá, é tão diferente. É tão diferente, sabe? Então, e aí no Egito, ainda por cima aconteceu isso, a gente ganhou 2 prêmios. Eles se identificaram com a personagem da Yara a ponto de dar um prêmio de melhor atriz para ela, né? Melhor diretor para mim, então eu fiquei muito emocionado com isso. É uma cultura muito diferente, mas ao mesmo tempo eu acho isso que você está falando, né? Que o filme de alguma forma toca as pessoas por isso, porque é universal. Mãe e filha é universal. Todos nós somos filhos. Mas é mais. Temos pais, temos mães. Mas eu vou avançar um pouco. Eu acho que é mais do que mãe e filho. O personagem da tua mãe ficou universal, entendeu? Mesmo sem a relação, o problema dela, tudo isso fala o que é mais difícil, porque mãe e filha tem em qualquer lugar do mundo. Eu tô falando assim,
esse problema específico e tão difícil dela ficou universal. Sabe? Junto. Teve um grande esforço, eu acho, pra mim, de fazer esses personagens serem carismáticos, serem cativantes. Eu sempre falo que minha maior ambição com esse filme não era de fazer 1 milhão de espectadores, ganhar muito dinheiro para muitos festivais. Minha maior ambição com esse filme é que o público sinta empatia por essas personagens. Isso é fundamental. Isso é fundamental, porque assim, tem uma camada superficial do ódio que ela tem que podia afastar, e você conseguiu. Né? O que embala ela é um ódio, né? Do mundo, assim, não ter uma insatisfação. E quando ela briga, ela odeia mesmo, né? Assim, então, isso podia ser um personagem que afastasse. Total. Esse é o meu maior medo. Tá lá no Cairo, tá em Sanders, tá na África do Sul, tá no MoMA, tá falando com todo mundo. É isso. Maravilha. Muito bom. Gente, bom, né? Assim, eu acho que você deve ter adorado também. Prazer receber Muito bom. você, Pedro é cara. essa pessoa Que bom maravilhosa, conversar com talentosíssima, Que das pessoas talento. mais talentosas que eu conheço. E aí a gente vai terminar aqui. Até a próxima.